Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos aprender a transformar uma fração em um número decimal. Antes de resolver o exercício, eu vou dar a vocês alguns exemplos. Eu tenho aqui então a fração 2 décimos, 5 centésimos e 7 milésimos. Só relembrando com vocês o conceito de fração. A parte de cima, o numeral 2, é o meu numerador. A parte de baixo, número 10, é o meu denominador. Esse traço aqui, ó, que separa um número do outro, é chamado de quociente. Então, toda fração é também uma divisão. Professora, mas como que eu transformo 2 décimos, essa fração, em um número decimal? É muito simples. Primeira coisa a ser feita, você vai repetir o seu numerador, no caso aqui é o número 2, e vai observar a sua parte de baixo. Você tem quantos zeros aqui no denominador? Somente um. Então, isso significa que vai haver só uma casa depois da vírgula. Então, eu vou colocar a minha vírgula aqui e vou completar aqui com um zero. Fechou? Agora, o segundo caso. Eu tenho 5 centésimos. Eu vou repetir a parte de cima, que é o número 5. E vou observar a parte de baixo. Eu tenho quantos zeros aqui no meu denominador? Eu tenho 2. Então, haverá duas casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar mais uma casa aqui, eu vou completar com um zero. Vou colocar a vírgula e vou colocar outro zero aqui no início. Então, ficou 5 centésimos, essa fração é igual a 0,05 décimos. Fechou? Terceiro caso. 7 milésimos. Como que eu transformo essa fração em número decimal? Repito o numerador, número 7. Observa a parte de baixo, eu tenho 3 zeros, então eu vou ter 3 casas depois da vírgula. Então, eu completo aqui, ó, 0, 0. Tenho 3 casas, coloco a vírgula e coloco um zero aqui. Então, 7 milésimos, a fração 7 milésimos é igual a 0,007 décimos. Agora, turma, vamos para o nosso último exemplo, antes da gente começar a correção do exercício. Eu tenho aqui a fração 1/5. Como que eu transformo essa fração em um número decimal? Nós não vimos no início da nossa aula que toda fração é também uma divisão? Então, basta eu dividir 1 por 5. Eu consigo dividir uma parte em 5? Não. Então, sendo assim, eu vou ter que colocar aqui o número 0 debaixo do 5. Vou completar com um zero aqui e eu coloco uma vírgula aqui. Agora, eu tenho 10 partes dividido em 5. Eu vou colocar o número 2, pois 5 vezes 2 é igual a 10. E 10 menos 10 é igual a 0. Aqui deu 0 essa divisão. Fechou? Então, a fração 1/5, ela em número decimal corresponde a 0,2. Então, é isso aqui que nos interessa, 0,2. Vamos então agora para o exercício. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Então, o exercício, ele deu, ó, primeiro caso, 3 sobre 1000. Falou que é igual a 0,003. Quantos zeros eu tenho no meu denominador? 3. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3. Então, esse número 1 aqui está correto. Repetiu o numerador e colocou 3 casas depois da vírgula. Vamos para o item 2. É o numeral 2.367 sobre 100. Repetiu o numerador, repetiu o número aqui, e colocou 2 casas depois da vírgula, pois eu tenho aqui 2 zeros. Então, ficou 23,67. Está correto. O item 3, 129 sobre 1000. É igual. Repetiu o numerador e colocou, tem quantas casas depois da vírgula? Tem 3, ó. 1, 2, 3, porque eu tenho aqui 3 zeros.
também está correto. O último caso é 3/4 igual a 0,25. Esse daqui nós vamos ter que dividir para verificar se está correto. E turma, para poder fechar então o exercício, eu tenho aqui a fração 3/4 e eu tenho que verificar, conforme o exercício nos colocou aqui, se ela corresponde a 0,25 décimos. Nós já verificamos o item 1 é verdadeiro, o 2 também é verdadeiro e o 3 é verdadeiro. Falta só o item 4. Então, vamos juntos. 3/4. Eu vou pegar 3, então, e dividir por 4. Como o 3 ele é menor que o 4, eu vou ter que acrescentar um 0 aqui. Então, ficou 30 dividido por 4. E aqui no meu quociente eu vou colocar uma vírgula e um 0 antes dessa vírgula. Pensando agora num número que multiplica por 4, que está próximo a 30. Vai ser o 7. 7 vezes 4 é igual a 28. Então, aqui eu vou colocar o 28. 30 menos 28, restou 2. Teve um resto 2. Eu vou completar aqui com o 0, então. E aqui agora, que número que eu multiplico por 4 que dê 20? O 5. Porque 4 vezes 5 é igual a 20. E 20 menos 20, 0. Então, essa ficou a operação. 3/4, então, ela corresponde à fração 3/4 em números decimais a 0,75 e não 0,25, conforme o problema relatou. Então, o item 4, ele está incorreto. O correto seria 0,75. Fechou?